Hello guys, how are you? Hope you all doing fine. Well guys, so today we're gonna correct classes 21 and 22 for the second grade in the afternoon, tudo bem? Se for para segundo da manhã, outras aulas, tá? Mas para tarde, 21 e 22. O primeiro texto, pessoal, ele trabalha como sex-linked trait. Então ele trabalha sobre a herança genética que você carrega, né, em questões de doenças e etc. Eu não vou trabalhar o texto em si, porque nossos exercícios aqui trabalham bastante, tanto a tradução quanto o que o texto contém, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá logo pro glossário, tá bom? Então vamos lá. One, característica, traço, tá bom? Clothing, coagulação. 3, to be missing, estar faltando. Slightest, mais leve, menor, mais significante, insignificante. Wound, ferimento. Exempt, dispensados. Afflicted, atingidos, que sofrem, né, de uma determinada maneira, de uma determinada forma. To plague, atormentar, afligir. Pedigree, árvore genealógica, né, linhagem. Thoroughly, ok? Totalmente, completamente, cuidadosamente. E to render, tornar, fazer ficar, transformar em, ok? E aí ele trabalha essa questão da interpretação de texto. Então vamos lá. Traduza ou explique os seguintes fragmentos. In the early days of genetics. Então, na fase inicial do estudo da genética. Na 2, explique se refere à expressão the ones in the early days of genetics were the ones that seemed. Então, refere-se às primeiras características dos seres humanos que foram cuidadosamente estudadas, tá? 3, complete a definição em inglês, tá? Usando a frase do parágrafo. Então, sex-linked traits are those that are, seem to be, parecem ser, né? Transmitted by human sex chromosomes, ok? 4. Com que finalidade têm sido usados os padrões de heranças ligadas ao sexo, né? No caso X e Y. Então, para analisar os próprios cromossomos, X e Y, como eu mencionei, e para ajudar a localizar os genes que determinam as características específicas, tá? Descreva a hemofilia. Então, pessoal, no texto ele fala um pouco sobre hemofilia. Aliás, ele fala bastante sobre hemofilia. É uma doença decorrente da falta de proteína. O que acontece quando você tem essa falta de proteína? Quando você se machuca, né? Pode ser de uma forma severa, pode ser de uma forma leve. Você tem um excesso de sangramento. A sua coagulação, ela não é tão eficaz como de uma pessoa que não é hemofílica, tá? Então, ele quer dizer justamente nessa defasagem de proteína que altera a coagulação do seu ferimento, tá? Então, a hemofilia pode ser letal? Transcreva em inglês, tem que pegar uma partezinha. Sim, hemophiliacs can bleed to death. Então, os hemofílicos, né, podem sangrar até a morte, tá? De acordo com Talmud, quem não precisa submeter a circuncisão? Então ele fala, irmãos mais novos de meninos que morreram de hemorragia ao serem submetidos à circuncisão, tá? Aí ele fala, 8, além desses, que outros parentes também correm risco de vida, né? Pelos estudos, tá, gente? Os primos do sexo masculino e filhos das irmãs das mães destes mesmos meninos, tá? Localize no texto e transcreva em inglês o trecho que revela, até o final, poucos hemofílicos chegavam à idade adulta. Então aí ele escreve assim, until the 20th century, few afflicted. A gente não pôs inteiro, porque essa frase aí tá bem explícita no texto, tá? Eu pus 3 pontinhos, mas se vocês quiserem colocar ela inteira é melhor. Como se originou a hemofilia que atinge as famílias reais da Europa há várias gerações? Então, com a ou a partir da Rainha Vitória, tá bom? Traduza para o português. There is no evidence for hemophilia in her mother's line. Na linha 11. Então, não há indícios, ou seja, não há provas, né, de hemofilia nos ancestrais da mãe dela.
12. Como se sabe que o marido da Rainha Vitória não poderia ter sido transmissor do gene mutante? Porque se ele fosse o transmissor, ele seria o hemofílico, obviamente, certo? Então, seria passado do sangue dele. Então, ele seria o hemofílico, tá? Então, se ele fosse o transmissor, ele seria o hemofílico, tá? Aí a gente vai para o exercício 2, que é a prática da nossa gramática, que é a prática do reported speech. O que a teacher fez para ajudar vocês? A teacher sublinhou as partes que ficam muito nítidas dessa mudança do direct speech pro indirect speech, tá? Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque, na realidade, quando você vai reportar uma frase de alguém, palavras de alguém, todo o contexto faz diferença, certo? Tá bom aí pra meia palavra, meio pra bom entendedor, meia palavra basta. Porém, quando você tá transcrevendo ou relatando que é algo que alguém disse, tudo que você fala influi naquilo que a pessoa tá recebendo como mensagem. Então, sim, toda frase é importante, mas há alguns pontos gramaticais que podem influenciar diretamente nessas regras, como vocês viram nos nossos vídeos de gramática sobre o reported speech. A teacher mandou 2 vídeos, certo? Um vídeo foi gramatical, de regras gramaticais, então quando eu tenho simple present, eu uso simple past, e assim por diante. E a questão de places and time, porque muda tudo. Uma vez você fala there, vai mudar a palavra de acordo com aquilo que você está contando, de repente de quanto tempo passou que você está transcrevendo aquilo, que você está relatando aquilo, tá? Então, eu sublinhei as partes mais gritantes que você consegue perceber essa alteração de direct speech para indirect speech, que é o reported speech. Tudo bem? Então, vamos lá. Susan said, I'm studying in German. I'm studying in Germany this semester. Então ela fala assim, she was studying in Germany that semester. Então, olha só, was studying vai bater de frente com I am studying. Uma coisa é você falar, outra coisa é você falar que alguém falou, tá? Então, was studying that semester. Então, this vira that. Tudo bem? Bob said to me, I can help your son. Então, lembra, quando eu uso can, meu reported speech, could. Então, he could help my son. Pessoal, lembra, na verdade não, né? Vamos dar uma dica aqui pra vocês. Quando vocês têm aí os modal verbs, geralmente não, 99,999% do tempo, você não altera o verbo que vem depois. Olha aqui, ó, could help. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui outro exemplo. Would call. Tá bom? Então, quando você tem um modal verb, o próximo verbo nunca muda. Quando você não tem um modal verb, geralmente, ó, o meu verbo, geralmente ele muda, ó. Told, asked, had to, tá bom? Ó, asked, had written. Então, você acaba mudando o verbo. Quando você tem o modal verb, você acaba permanecendo. Você muda o modal verb e mantém o verbo da forma original, tá? Então, vamos lá. The girl said to the boy, go away. Então, the girls told the boy to go away. 4. The doctor said to her patient, don't worry. Então, the doctor told her patient not to worry. Nick said to us. Então, o Nick disse para nós, abre aspas, né? Do you think the police may catch the robbers? Então, aí quando você vai reportar, né? Então, Nick asked, ó o meu passado aqui, if we thought the police might, ó o meu may virando might catch, ó o meu verbo permanecendo aqui, porque eu tenho um modal verb aqui, foi o que a gente comentou com vocês, the robbers, tá? She asked me, why must you stay here? Então, she asked me, why I had to stay there. Lembra que quando eu tenho must, quando eu tenho have to, eu passei isso no vídeo pra vocês, o meu reported speech vai manter no had to, tá bom? You there, tá? Então, why do here vira there. 8.
Aí ele fala, Mary asked, what time is it? Então, Mary asked it to me what time it was. Que horas eram? Aquilo já passou, ela já perguntou, tá? 9, vamos lá. The teacher asked her students, did you write your essays yesterday? Então, vamos lá. Então, the teacher asked us if they had written their essays the day before, ok? Ou seja, the following day. Do dia seguinte, daquele dia que ocorreu, tá? Bob's girlfriend asked him, when will you call me? Então, Bob's girlfriend asked him when he would call her. Lembra, quando você tem o verbo asked, você tem o verbo will, automaticamente o meu modal verb vai virar para would, passado hypothesis, ok? Guys, this is it. If you have still any questions, se vocês ainda mantêm alguma dúvida, mantiverem a dúvida sobre reported speech, nós ainda vamos trabalhar alguns exercícios, né? A gente ainda vai trabalhar isso daí de uma forma um pouquinho mais aprofundada, mas se vocês tiverem alguma dúvida de não compreensão dos exercícios ou de como transformar a frase, eu dou 2 dicas. 1, me chama no Hangout, manda e-mail, sinal de fumaça. E B, reassiste os vídeos, tá? Porque naquela tabelinha não tem erro, tá bom? Tanto do time and places, quanto das regras da forma verbal, tá bom? See you next video. Bye!